Olá, povo de Deus, nós estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Desde já, eu espero que você esteja conosco para nos abençoar, para abençoar este canal, se inscrevendo no canal e dando o seu like, certo? Então, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. A nossa lição de hoje é a lição de número 9. Nós vamos agora falar sobre uma família quase perfeita, né? Nós estamos estudando o segundo trimestre da revista da CPAD Adulto, tema Relacionamento em Família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, uma família quase perfeita. Espero que você esteja conosco e sem mais delongas nós já vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. O texto diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar, né? Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. É a lei da semeadura, é o que está posto no mundo, e todos nós somos regidos por essa regra que Deus colocou no mundo, né? Aquele que pratica o mal vai ceifar o mal, aquele que pratica o bem vai ceifar o bem. A verdade prática diz: tudo o que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na natureza. Então, gente, vamos agora para a leitura bíblica em classe. Samuel, capítulo de número 3, né, versículo 2 ao 5, e do capítulo 5, versículo 13 ao 15, e capítulo 12, do 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoá, a Jezireelita, e seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, e rei de Jesus. E o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreoão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Nós temos 2 Samuel capítulo 5, que diz o seguinte: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sabobe, e Natã, e Salomão, né? E Ibá, e Elezua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 2 Samuel 12, verso 10 ao 13 diz o seguinte: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual te deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então nós terminamos agora a nossa leitura bíblica em classe, vamos para a nossa introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi, ele não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Ponto tópico de número 1 é o ponto de número 1, que tem como tema o rei Davi e sua grande família. Vamos agora para o primeiro tópico, que diz assim: Davi ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Então nós estamos agora diante de quê? De um homem escolhido, de um rei escolhido por Deus para estar à frente do seu rebanho. E a Bíblia diz que esse rei, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, embora fosse, também era um pecador. A gente vê que a vida de Davi não foi só de mil maravilhas, né? Foram de erros, de pecado, e ele pagou um grande preço, né, na sua família, exatamente por esses erros que ele cometeu. Segundo ponto, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar uma importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo do capítulo 2 de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido no seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Então, Davi, além de ser escolhido por Deus, era um homem vitorioso. Deus o abençoou e fez com que ele se tornasse um rei de sucesso. Os seus empreendimentos, o seu propósito, né, aquilo pelo qual ele se submeteu a realizar, para Deus foi feito com o melhor que ele poderia fazer e teve excelentes resultados, né? Então nós estamos aqui vendo a pessoa de Davi, primeiramente, vendo como este homem foi escolhido por Deus, recebeu o Espírito do Senhor, foi bem sucedido na sua função real, naquilo que Deus escolheu para fazer, que foi para ser rei de Israel, e ele foi um homem sensacional até então. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, né? Nós temos aí no começo do texto, a gente leu, né? Mas eu posso reler aqui, eu coloquei alguns versículos aqui no slide, espero que você esteja aí visualizando perfeitamente, e vou aqui ler para você esse fato de que Davi possuiu várias concubinas, que não era um erro, não era um mal. A gente não vê Deus dizendo que isso era um mal terrível que Davi tenha praticado, né? O problema não foi ele ter gerado vários filhos, não foi por aí. Mas vamos fazer essa leitura aqui. 1 Coríntios 3, 1, 9 diz assim: E estes foram os filhos de Davi, que eles nasceram em Hebron. Primogênito Aminon, de Ainoã, a Jizreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Tamai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abitai, o Abital. O sexto, Itreão, de Egiar, ou Eglar, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram em Bet-sua, de Bet-sua, ou Bet-seba, filha de Amiel, né? Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, que são 9, né? Ou seja, já perdi as contas de quantos filhos esse homem já teve, né? Um homem era fazedor de menino mesmo. Então todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles, né? Então teve filhos de concubina, filho dessas mulheres aqui que nós acabamos de falar, né? Sabemos que realmente Davi foi um cara que gostou de fazer menino. Mas nós temos aí 1 Samuel 18, 27, que diz que então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe seus prepúcios e os entregou ao rei, todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Então ele também teve por mulher a filha de Saul. Então nós temos 1 Crônicas 14, 3 diz: E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Pronto. Desembestou a fazer menino. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que
tinha família espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em sua vida pessoal. Bom, o destaque que o comentarista da nossa revista de Escola Bíblica Dominical dá ao fato de que ele teve vários filhos e não deu conta, né, de criar, de estar próximo, de dar afeto, né, é um fato de... Ele chama atenção para um detalhe que eu acho muito importante, que é exatamente o fato de você estar trabalhando nas suas atividades, né, sendo um ótimo rei, conquistando tudo para Israel, conquistando todas as suas vitórias, sendo ungido do Senhor, escolhido segundo o coração de Deus, mas que não teve uma aproximação dos seus filhos, né? Ele chama atenção, o comentário chama atenção para esse fato. Ele não se aproximou dos seus filhos, ele não era próximo, ele não deu afeto, ele não acompanhou o crescimento, ele não acompanhou nada porque estava totalmente atarefado com as coisas do seu reinado. Muitos pais hoje também se encontram atarefados, tanto pais como mães, né? Existem pais e mães que trabalham o dia inteiro, tem que deixar a criança na creche, sendo criada por outras pessoas. Quando dá 5, 6 horas da tarde é que vai buscar a criança e passa o resto da noite, muitas vezes nem mesmo fica, né, muito tempo com a criança ali durante a noite. Acaba ficando pouco tempo com a criança. Quem realmente vai educar e trazer ensinamentos para aquela criança não vão ser os pais, mas as pessoas que passam o maior tempo com aquela criança, que são as babás, né? A creche, as tias da creche, enfim. Então, isso tem acontecido principalmente na nossa vida cotidiana, na nossa contemporaneidade, né? Nós vivemos uma vida corrida, os pais estão cada vez mais distantes dos filhos, cada vez mais não acompanham o crescimento dos filhos, né? As babás é que realmente cuidam das crianças e, infelizmente, estamos vivendo algo semelhante ao que Davi ele também fez na sua vida, né? Que foi exatamente cuidar dos seus afazeres, do seu reinado, cuidar da sua vida, cuidar do reino, né? E se esqueceu completamente de se aproximar dos seus filhos para poder conversar, dar afeto. E isso gerou realmente muito problema para Davi. Os filhos e parentes na casa de Davi. Tamar. Quem era Tamar, né? Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Tamai, de Jesur, e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Então Absalão era irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Aminon, meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 3, verso 1. Nós temos também Absalão. Então nós estamos aqui falando dos personagens, né, dessa trágica história familiar de Davi. Então Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, e o terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 e 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz. Mas, ironicamente, a sua história não teve nada a ver com paz, né? Não teve nada a ver. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou contra seu pai, rei Davi. Então, apesar de Absalão, a palavra Absalão significar paz, né? A sua vida, né? Seu exemplo não teve nada a ver com paz. Então, nós chegamos aqui na pessoa de Amnon. Diz o seguinte, ó: quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente, dominado pelas paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Aminon ficou doente de angústia e o desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominada por essa paixão, e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Nós vemos aqui que Aminon ele se torna um homem totalmente dominado pela sua paixão, né, de querer se deitar com a sua meia-irmã. E ele vai encontrar pela frente um camarada chamado Jonadab, um conselheiro muito ruim, um cara que realmente vai dar um conselho e vai induzir ou incitar, melhor dizendo, né? Induzir porque
A ideia já estava na cabeça de Aminon de praticar aquele incesto. Porém, ele não sabia como fazer. Por isso que ele ficou doente, né? Ficou adoecido. Ele ficou adoecido exatamente porque ele queria praticar aquilo, mas não conseguia. Então chegou esse camarada chamado Jonadab, um conselheiro do mal, e deu um conselho perverso, né? Está em 2 Samuel, capítulo 3, verso 5 a 11, que diz o seguinte, ó, e Jonadab lhe disse, deita-te com a tua irmã na tua cama, ou melhor dizendo, deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai te visitar, dize-lhes, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê pão de comer na cama, né, onde ele estava, e prepare comida diante dos meus olhos para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon, fazei retirar todos da minha presença. E todos os se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto, e chegou-lhes para que comesse. Pegou ela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. A loucura desse camarada, né? E o conselho que este camarada chamado Jonadab dá a Amnon para que ele pudesse se deitar e forçar a sua meia-irmã. Quem era Jonadab? Era primo de Amnon, filho de Simeia e irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus, era irmão de Davi, né? Simei, era primo de Aminon. Então esse homem era sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem introduziu em Aminon a satisfação da sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é um tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar, e é um exemplo concreto do mau conselho. Então ele deu esse conselho para que Aminon fizesse esse incesto, realizasse, né? E trouxesse todo o problema para dentro da casa de Davi. A moral na família de Davi, né? As consequências da sua falta de domínio próprio. As consequências da falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Falta de domínio próprio. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã. Capítulo 11, o adultério. No capítulo 12, o confronto, né, do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo conhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei, eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente. E esse camarada foi Absalão, né? Absalão deitou-se com as concubinas de Davi, quis tomar o reinado de Davi, perseguiu Davi, Davi teve que fugir, mas aí Absalão acabou morrendo, né? Então você vê aí que tudo começou com o adultério de Davi, né? O Davi adulterou no capítulo 11, né, do 1 ao 13 de Samuel, está registrado todo esse fato. Davi deveria ir para a guerra, não foi para a guerra, ficou, né? Se encantou com uma mulher que estava a tomar banho, muito formosa à vista. Davi mandou indagar aquela mulher, dizendo, porventura não é esta Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha,
Estou grávida agora, menino, dá teus pulos porque eu estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste para a tua casa? Disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu servo, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi tentou de todas as formas fazer com que aquele homem viesse deitar com... Olha aí a armação, né, da cabeça de Davi, né? Fez de todas as formas, fez tudo para que aquele homem deitasse com a sua esposa e aquele filho que ela estava esperando. O plano era, se ele se deitar, ele vai comprar aquele filho como dele. Ele vai criar aquele menino como se dele fosse. Então Davi iria encobertar todo o pecado que ele havia cometido com Betseba, se por acaso aquele menino, aquele homem, né, Urias, viesse se deitar com Betseba. Porém, ele não quis, hipótese alguma. Por 2 vezes ele não foi. Ele queria estar na guerra. Era um homem fiel ao rei, fiel aos seus senhores, né? Era um homem fiel. E aquele homem fiel estava sendo traído. 2 Samuel 12, 1 a 12 vai falar do profeta Natan. Também muito interessante. É bom que a gente possa fazer essa leitura da Bíblia Sagrada, 2 Samuel 12, 1 a 12. Assim: e o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cadeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e as suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor que é digno, ele disse, né? Que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Ou seja, eu te daria a mulher que você quisesse. Eu te daria uma chibatada de mulher que se você quisesse. Mas, meu amigo, por que você fez essa maldade? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa. Assim como você usou a espada para matar Urias, eu também vou usar a espada sobre a tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa o mal contra ti. Ou seja, vou levantar pessoas para fazer maldade. E Absalão foi uma delas, né? Aminon também, que praticou um incesto contra Tamar. E Aminon foi morto por Absalão. Absalão futuramente vai tentar tomar o reinado de Davi e vai deitar com todas as suas mulheres.
Ou seja, eu vou suscitar o mal sobre ti, e esse mal vai estar dentro da tua casa, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, ou seja, Absalão, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Ou seja, aquilo que tu fez às escuras, eu vou fazer às claras. As pessoas vão ver, a tua vergonha será grande, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Tome, né? Tome. Tá aí o que foi que aconteceu com Davi. Davi, homem escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus, um rei bem-sucedido, que lutava as guerras de Deus e Deus dava vitória para ele. Ele teve diversas vitórias, porém teve vários filhos, filhos e muitos filhos. Não acompanhou o crescimento desses filhos. Caiu em um erro grotesco, né? Porque ele tinha várias mulheres, teve vários filhos. E Deus ainda diz: eu tinha te dado mais ainda se você tivesse me pedido. Mas tu vai tomar aquele que é de uma pessoa tão fiel a você, ao seu reinado, né? Você vai tomar a mulher desse rapaz para poder ser tua mulher. E mais ainda, tu vai matar a espada dessa pessoa. Tu vai matar a espada dessa pessoa. Olha, agora eu vou dizer uma coisa. Vai surgir um mal e a espada vai estar sobre a tua casa. Vai surgir um mal do meio de ti. Vai te perseguir. Vai deitar com tuas mulheres às claras. Aquilo que tu fez ocultamente, às claras tu vai receber em troca. Olha a desgraça que vai acontecer na vida de Davi por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa da sua negligência, por causa da sua carnalidade, por causa da sua falta de domínio próprio. Veja como pode acontecer, o que é que pode acontecer num lar que está fora dos planos de Deus, né? E a gente tem que olhar para a história de Davi e nos ver, analisar a nossa vida espiritual, analisar a nossa vida, porque existe muitos lares por aí que estão na mesma situação, né? Lares totalmente destruídos, disfuncionais, lares sem paz, né, que o pai ele não assumiu, mães degeneradas, né, que a criança tem pai e mãe, mas parece é como se vivesse órfã, não tem a presença do pai e da mãe, então a criança vive à deriva. Então a gente precisa ver este lar disfuncional de Davi e tentar ver se como está o nosso lar, como é que está a nossa casa, como é que está a nossa família, como é que estão os nossos filhos. E a atenção, o que é que eu estou fazendo aos meus filhos? Estou dando realmente a assistência que meus filhos estão precisando? Então é necessário nós fazermos essa reflexão. A palavra do Senhor fala em Coríntios que se nós não se julgássemos, nós não seríamos, se nós nos examinássemos, melhor dizendo, nós não seríamos condenados com o mundo. Então se julgue e se analise. Veja como está a sua família, veja como estão seus filhos, veja como está você. Porque nós precisamos sim colocar nossa casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, Deus falou para o rei. Coloca a tua casa em ordem. Nós precisamos colocar o nosso altar em ordem. Assim como Elias, antes de pedir fogo a Deus, teve que organizar o altar do Senhor. Assim também precisamos organizar, ver onde nós estamos errando e tentar fazer o melhor para acertar. Isso não significa dizer que a gente vai acertar, né? Já tivemos aulas aqui que pode ocorrer que a gente seja um pai zeloso, seja uma mãe zelosa, que ensine os caminhos do Senhor, mas infelizmente o filho vai tomar a direção que ele vai querer para o seu coração. Isso acontece, muitas famílias têm acontecido, de filhos terem se desviado dos caminhos do Senhor, não estão mais trilhando o caminho dos pais, estão longe dos caminhos do Senhor. Estamos vivenciando esse momento complicado, mas a nossa parte quanto pais precisamos fazer, precisamos realmente realizar aquilo que está ao nosso alcance para que possamos fazer o melhor pelos nossos filhos. Se eles tomarem um caminho diferente, nós também não podemos nos culpar por isso, né? Existem muitos pais, quando os filhos eles tomam um caminho diferente daquele pelo qual a gente ensinou a ele a trilhar, muitos se culpam. Diz, mas a culpa é minha, foi a minha culpa dele ter se desviado, onde eu errei, onde foi que eu culpei. A pessoa começa a entrar em parafuso, começa a entrar em ansiedade, depressão,
ansiedade, pânico e começa a ter problemas emocionais e vai se aprofundando, né, entrando dentro de um buraco. Então tome cuidado, faça o seu melhor e se por acaso seus filhos eles não trilharem o caminho que deveriam trilhar, não se culpe por isso, porque você deu o seu melhor. E o seu melhor não é a perfeição. O seu melhor não é perfeição. Saiba disso, coloque no seu coração. Não significa que você vai ser o melhor pai do mundo, mesmo dando o melhor. Porque, gente, a gente precisa entender que os filhos, eles têm as suas percepções do mundo, eles têm a sua visão de mundo. E muitas vezes o melhor que a gente oferece para ele não é o melhor para ele. Ele não acha aquilo como se fosse o melhor para ele, ele vai querer fazer, ou ele vai encontrar problemas no melhor que a gente der para eles. Ele vai achar algum problema e vai tentar fazer diferente. Isso pode acontecer e a gente precisa estar preparado para essas situações, né? Onde há ser humano, nós não podemos saber o que é que pode acontecer, porque o ser humano é complicado, certo? Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão, Aminon, com vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso, tudo com estratégias pecaminosas, né? Com estratagemas demoníacas. Depois de ter se deitado com a sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada na família. Absalão foi lá e matou o seu meio-irmão Amnon, e mais tarde ele cavou a sua morte precoce, né? Porque ele se rebelou contra o pai, tentou tomar o reinado do pai e infelizmente também veio a falecer. Então Davi teve um incesto na casa de Davi, morreu Aminon e morreu Absalão. Após desencadear uma rebelião contra o pai, aconteceu isso, né? E o rei veio a sua morte e o rei chorou amargamente a morte do seu filho. Vigilância, proximidade e exemplo, né? Então, essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo familiar, de você estar próximo, de você dar afeto para os seus filhos, né? A gente falou isso também quando a gente estava tratando da questão da paternidade. É muito importante para nós desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo fazendo isso por meio de exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Eu encontrei essa figura, achei muito interessante essa figura que eu coloquei aqui. Não ao abandono paterno. Aborto masculino legalizado no Brasil. Ele trata o abandono paterno como uma espécie de aborto legalizado no Brasil, né? Esse bannerzinho. Né? Então, o abandono paterno é como se o pai estivesse praticando um aborto, assim como a mãe, ela permite que outro ou ela mesma pratique um aborto contra uma criança, o pai que abandona também está praticando. É como se estivesse praticando um aborto contra aquela criança. Né? Achei muito interessante. Então, gente, a conclusão diz o seguinte: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Embora, como eu falei, embora a gente tenha visto muitos pais, né, abandonando seus filhos,
ou não dando a assistência que eles deveriam dar, existem muitos pais que também são zelosos e que estão fazendo o máximo para criar seus filhos com todo o afeto, com tudo o que o dinheiro ou as condições financeiras pode proporcionar. E claro que a gente não pode só dar aquilo que os bens materiais podem oferecer para os filhos, mas também dar afeto. Mas tem pai que se preocupa com tudo e faz o melhor. E mesmo assim os filhos não acabam dando as costas, acabam fazendo aquilo que eles querem, né? Acaba tomando o caminho que eles querem. E a gente tem que cuidar desses pais que estão feridos, porque é uma ferida profunda, né? Perder um filho para ou ver o seu filho tomando uma posição ou tomando uma direção totalmente daquela que você ensinou seu filho a viver, realmente dói. Então a gente precisa também cuidar desses pais que estão se culpando, estão doloridos dentro da igreja, né, muitas vezes porque perderam seus filhos. Gente, a gente faz o máximo, mas muitas vezes o máximo que a gente dá não é o suficiente para fazer com que os nossos filhos venham seguir os nossos exemplos e também viver nos caminhos a qual vivemos. Tome isso como exemplo, que você possa ter o seu coração alcançado pelo Senhor e toda dor possa ser suprida, né, possa ser curada pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria fazer uma oração por todos os pais que nesse momento estão sofrendo porque seus filhos não tomaram, não estão trilhando o caminho pelo qual você tanto se esforçou para que seu filho estivesse. Então vamos fazer essa oração e a gente conclui a nossa aula. Pai Todo-Poderoso, eu quero, Senhor, orar por cada pai, cada mãe que nesse momento estão sofridos, estão sofrendo pelos seus filhos, porque seus filhos não viveram, não estão nos caminhos pelo qual eles tentaram ensinar por tanto tempo. Pai, eu sei que eles fizeram o máximo que eles puderam, mas eles não conseguiram, Senhor, porque os filhos são assim mesmo, eles tomam suas próprias decisões, e muitas vezes essas decisões nos confrontam. Senhor Deus, acaba indo de encontro a tudo aquilo que a gente se esforçou para ensinar. Pai, tem misericórdia desses corações feridos, atribulados, que passam por essa luta, essa dor de ver seus filhos longe da tua casa. Senhor, tem misericórdia e abençoa cada um deles. Te pedimos, Senhor, essas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.